capítulo 16 de Lucas. Capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Hoje nós teremos a oportunidade de estudar uma das passagens mais difíceis de toda a Bíblia. Qualquer estudioso da Bíblia, ele sabe que existem algumas passagens que são difíceis de se compreender, não porque a Bíblia tem algum tipo de contradição, mas por conta da nossa limitação, porque nós somos pessoas extremamente limitadas no saber, principalmente no que diz respeito ao saber espiritual. Falamos sobre isso recentemente, quando na segunda carta de Pedro, o apóstolo Pedro diz como o apóstolo Paulo escrevia coisas que eram difíceis de entender. E aqui nós vamos agora estar diante de uma dessas, não escrita pelo apóstolo Paulo, mas por um dos que beberam, que foram evangelizados por ele, que é Lucas, o autor desse evangelho. Ele conta essa parábola, que só está no evangelho de Lucas, que é a parábola do administrador infiel. Antes de iniciar a parábola, eu preciso dizer a vocês o que essa parábola não é. Essa palavra não é uma motivação para o erro. A gente tem que tomar muito cuidado. Existem algumas passagens na Bíblia que são exemplificativas e não normativas. Como, por exemplo, quando Abraão mente 2 vezes em relação a Sara para tentar salvar a sua vida, dizendo que Sara é sua irmã e não sua esposa. Muitas pessoas se apegam a isso para justificar que a mentira é válida em determinadas situações. E nós bem sabemos que o Senhor Jesus e toda a Bíblia, mais especificamente o Novo Testamento, que esclarece o Antigo, que a mentira nunca é válida, a mentira nunca é benigna, ela sempre é maligna. Então aqui também, nessa parábola da administrador infiel, a gente tem que tomar muito cuidado. Segundo aspecto, devemos tomar cuidado em estudar essa parábola de uma maneira individual. Por quê? Porque essa parábola faz parte de um conjunto de parábolas que se iniciou lá no capítulo 15. E todas essas parábolas que nós vamos concluir, se Deus assim permitir, com a história de Lázaro e o rico, que aí sim nós não sabemos se é uma parábola ou não, vamos chegar no momento, se Deus assim o permitir, de falar sobre isso. Mas até aqui são 4 parábolas seguidas. E tudo isso começa a partir do capítulo 15, versículo 1. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus ele vai contar essas parábolas, Lucas 15, versículos 1 e 2, foi essa passagem que eu li. O Senhor então conta a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola que muitos conhecem como a parábola do filho pródigo, mas recentemente estudamos e vimos que é muito melhor nominá-la de parábola dos 2 filhos perdidos, porque o contexto nos aponta para isso. E então agora a parábola do administrador infiel. Tudo isso, Jesus está querendo mostrar que os fariseus, que se viam como justos, eles estavam sendo reprovados e deixados do lado de fora do reino dos céus, enquanto que aqueles que eram vistos como pecadores, como excluídos do reino de Deus, estavam se arrependendo e entrando no reino de Deus. Por isso o título da nossa mensagem hoje, ele é uma espécie de exortação que nós vamos encontrar aqui nessa passagem. Entregue-se completamente. Antes da gente fazer a leitura, para facilitar um pouco a compreensão dessa passagem tão enigmática,
eu gostaria de falar com vocês em outras passagens, para ficar mais fácil quando a gente for estudar aqui. Pois esse mesmo princípio que o Senhor Jesus está nos ensinando na forma da parábola do administrador infiel, nós vamos ver em outras passagens da Bíblia. Vamos abrir rapidamente em 1 de Coríntios, uma passagem muito conhecida. 1 de Coríntios, capítulo 9. 1 de Coríntios, capítulo 9. O apóstolo Paulo está falando justamente na diligência de evangelizar. Como é importante que nós venhamos a cumprir o propósito de levar a boa nova, ou as boas novas, aos perdidos. E o apóstolo Paulo, ele vai concluir essa motivação ao evangelismo, onde ele dá o seu próprio exemplo, mas ele conclui da seguinte forma: 1 de Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Todos vocês sabem que a cidade de Coríntios, ela ficava na Grécia. Todos vocês sabem que a Grécia, ela é o berço dos Jogos Olímpicos. Amém? Tinha alguém que não sabia disso? Então, igreja também é cultura, tá vendo? Então, lá na Grécia que surgiu, que a gente conhece hoje, né? De 4 em 4 anos, as famosas Olimpíadas. E elas surgiram na Grécia. Então, o apóstolo Paulo, então, quando ele escreve aos Coríntios, ele vai falar numa linguagem que os coríntios podiam compreender. E o que o apóstolo Paulo quer ensinar aqui do versículo 25 ao 27, essa parte final do capítulo 9 de 1 de Coríntios? Ele quer nos mostrar como é importante a gente se entregar completamente à vontade de Deus. E ele diz da seguinte forma: todo atleta em tudo se domina. Alguém já teve a oportunidade de conviver de perto com um atleta? A gente falou dos irmãos Rita e Calmon, e eles têm em casa um atleta. O filho deles, que compete, né, em natação, águas abertas, não é isso mesmo, Calmon? E uma vez eu fui na casa de Calmon, como me mostrou uma lata de tinta enorme, cheia de medalha. Então, com certeza, ele teve que fazer uma série de escolhas. Ele teve que restringir a sua alimentação, restringir muitas vezes a saída para lazer, porque para que você seja um atleta, você precisa preencher determinados requisitos, e você tem que se dedicar à modalidade esportiva que você escolhe. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo isso: todo atleta em tudo se domina. Então o atleta, ele não pode comer, a gente já falou isso algumas vezes, ele não come o que ele quer, ele come aquilo que ele precisa. Ele não dorme a quantidade que ele quer, ele dorme porque ele precisa se recuperar. Ele não frequenta lugares muitas vezes que ele quer, mas ele tem que ir, porque faz parte da rotina dele. Nem todo dia o atleta quer treinar, mas ele tem que ir, porque faz parte da rotina. Então o apóstolo Paulo está dizendo: o atleta, ele age dessa forma. E tudo isso, olha que coisa, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. E os Jogos Olímpicos, os primeiros jogos, né, eles não tinham essa ideia de medalha. Essa ideia de medalha vem bem depois. Os atletas, eles recebiam uma coroa, que era, no grego, a palavra Stefanos, era uma espécie de coroa de louros. Até hoje, em algumas modalidades esportivas, ainda se dá esse tipo de coroa. E se faz essa coroa com essas folhas, né? E se coloca na cabeça do vencedor. Mas aquela coroa, em alguns dias, aquelas folhas, elas vão murchar. E Paulo está dizendo justamente: tanto esforço para receber uma coroa que em alguns dias vai murchar. Mas ainda assim, muitos se dedicam à prática competitiva de determinadas modalidades para alcançar essa coroa que vai se corromper. E Paulo diz aqui: nós, porém,
temos uma coroa que nos está reservada, e essa coroa é incorruptível. Perceba, Paulo está dizendo que a gente tem uma coroa incorruptível. E a ideia aqui não é o que muitas pessoas colocam, como que não, Jesus usou uma coroa você já deve ter visto isso nas mídias sociais, e é um desserviço ao evangelho. Jesus usou uma coroa de espinhos para você usar uma coroa de ouro. Não, aqui a palavra é a mesma. A ideia aqui é que no céu as coisas elas não se desgastam. Então aquela coroa que você recebe nos Jogos Olímpicos e que aqui na terra ela se desgasta, quando você chegar no céu e receber uma coroa semelhante, lá no céu ela não vai se desgastar, porque lá no céu as coisas não se desgastam. A ideia aqui é essa natureza diferenciada que nos está reservada no céu. Não, você vai ter uma coroa de ouro. Não, a ideia é a mesma coroa, a coroa do vencedor, daquele que vence, daquele que vai até o fim. Como no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, Jesus diz que muitos se esfriariam, abandonariam a fé, mas aquele que perseverar até o fim, esse seria salvo. Esse é o vencedor, esse é o que recebe a coroa. E ele recebe essa coroa que não se desgasta. A ideia de incorruptível aqui é uma coisa que não se desgasta, que não se corrompe com o tempo. Por isso o apóstolo Paulo escreve: assim corro também eu. Então ele se colocava como um atleta. Mas se você olhasse para o corpo do apóstolo Paulo, você jamais diria que ele era um atleta. Até por conta das inúmeras surras que ele tinha tomado. Por conta da escassez de alimento, por conta da escassez de sono, por tantas e tantas situações adversas que o apóstolo Paulo passou, ele não tinha uma aparência de um atleta. Mas a ideia aqui é nos mostrar que nós estamos correndo uma corrida espiritual. E os elementos e as qualidades que necessitamos são outros. Então ele diz: eu corro, também eu, não sei meta. Então ele está mostrando aqui: eu sei para onde eu estou indo. Como no capítulo 12 da carta aos Hebreus, eu olho para o alvo, eu tenho um alvo a atingir. E que alvo é esse? É Cristo Jesus. John Bunyan, no seu livro O Peregrino ele passa por muitos e muitos lugares, mas ele sempre olhava e via a porta que brilhava. Aquela porta que brilhava era a entrada do céu, os portais de ouro. Por mais longe que ele estivesse, desde o começo da caminhada, o evangelista disse para ele: olhe lá para cima, olhe com atenção. E aí ele viu de lá longe alguma coisa brilhando. Ele disse: pois é, aquela é a porta. E até chegar àquela porta, ele teve que passar por inúmeras situações, ele teve que passar por uma série de perigos, mas ele sempre tinha a oportunidade de olhar e ver aquela porta brilhante. Assim é o cristão. Ele sempre tem a oportunidade de, quando ele se sente perdido, ele olha e ele vê Cristo. E Cristo nos dá o norte, nos dá a direção correta que devemos seguir. Cristo é aquele que abriu o caminho, é aquele que vai na frente, é aquele que vai nos mostrando o que temos que fazer para completar a carreira. Por isso ele diz: eu não estou sem meta. E agora ele vai dizer uma das modalidades esportivas mais antigas é justamente a luta. Até hoje tem nas Olimpíadas chamada luta greco-romana, que é uma luta agarrada. E o apóstolo Paulo está usando aqui essa expressão: eu luto, mas não como desferindo golpes ao ar. Você não vai ter nenhuma notícia de Paulo convertido batendo em alguém. Ele apanhou muito, mas ele nunca levantou a mão para ninguém. Ele nunca revidou uma pancada. Mas como ele está falando de luta aqui? Porque ele está falando de luta espiritual. Eu sei que eu tenho uma luta espiritual e eu sei como eu devo lutar essa luta. Em uma outra passagem, em outra carta do apóstolo Paulo, ele diz:
Nós sabemos o que o diabo quer fazer. E no contexto do que Paulo escreve, ele está mostrando como o diabo quer separar os cristãos. Porque ele sabe que um cristão isolado é muito mais fácil de ser abatido do que um cristão como nós aqui estamos hoje, em grupo. Então ele diz: eu luto, não como desferindo golpes ao ar. E 27, versículo 27, mas esmurro o meu corpo. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Percebeu? O nome disso aqui é domínio próprio. Uma das características do homem, do ser, do homem e da mulher espiritual. Ele tem o fruto do Espírito. E uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Eu esmurro o meu corpo. Ele não está dizendo que ele batia nele. O que ele está dizendo é: eu subjugo o meu corpo. Eu não permito que o meu corpo mande em mim, mas sou eu que vou mandar nele. E eu reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, olha que coisa, isso é possível. A gente tem um caso, o caso mais conhecido de todos é o caso de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes não pregou o falso evangelho. Judas Iscariotes não pregou nenhuma mentira. Mas a ideia é que ele viveu uma mentira. Ele fingiu ser uma pessoa que ele não era. E quando foi revelado que de fato ele era, ele foi condenado por Deus. Tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser. E aqui olha que coisa interessante. Ele usa uma expressão característica da modalidade esportiva, que é desqualificado. Um atleta, quando ele não preenche os requisitos da competição, ele é desqualificado. Como, por exemplo, um corredor, você tem aquelas corridas que passam na televisão, e aí se dá um tiro, e então a corrida começa. Aquele corredor que sai antes, ele é desqualificado. Se chama queimar a largada, ele é desqualificado. Se você está praticando determinada modalidade esportiva, e aí você faz um exame e é configurado que no seu corpo tem alguma substância proibida, no esporte se chama isso de doping, aquela pessoa ela é desqualificada. Nós já vimos alguns casos de atletas que receberam a medalha e que depois no exame foi comprovado que ele tinha tomado substâncias proibidas e ele perdeu a medalha. E a pessoa que estava no lugar abaixo dele ficou com a medalha e ele perdeu, porque ele foi desonesto. Então ele foi desqualificado na prova. Olha que coisa. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. É isso que Jesus está nos ensinando na parábola do administrador infiel. O princípio é o mesmo. É nos mostrar como nós devemos ser diligentes. E olha que coisa interessante. O exemplo de diligência são os ímpios. Eu e o irmão Mateus tivemos a oportunidade de sexta-feira. Eu fui dar uma carona para o irmão Mateus e a gente não fazia a mínima ideia. Olha o que é ser crente, né? E está aqui achando que é uma sexta-feira comum. E estava tendo uma festividade no Parque de Exposições. E a gente ficou quase 1h30 no engarrafamento, não foi? E depois que eu fiquei sabendo, meu irmão Mateus que me contou que a gente viu muita gente assim do lado de fora, quando a gente passou perto, e o irmão Mateus me disse, porque preencheu a lotação máxima de pessoas. Era uma festa que a entrada era gratuita, eu acho, e a lotação máxima era 100.000 pessoas, já tinha preenchido, então estavam proibindo a entrada, e as pessoas estavam lá de fora revoltadas porque não estavam podendo entrar. Isso é o ímpio. E estava chovendo, irmão. Sexta-feira choveu. E os ímpios estavam lá chovendo e querendo festa. E uma festa que durou horas e horas. E pode ter certeza que quando termina aquela festa, o ímpio, ele termina a festa com um sentimento de, como eles mesmos dizem, eu quero mais. É sem piedade. É como se você pegar hoje a lista
que sai todo ano em uma revista norte-americana chamada Forbes, os 100 mais ricos do mundo. Você pegar essas pessoas e você for fazer um estudo da vida dessas pessoas, você vai ver que a vida delas é extremamente parecida. São pessoas que dormem pouquíssimo. São pessoas que vivem para o trabalho, no caso delas, ganhar dinheiro. Elas vivem para isso. Elas não brincam, elas não têm relacionamento familiar. Aqueles que têm filhos, muitas vezes passam o ano inteiro sem ver o filho, que é reunião atrás de reunião, para ganhar dinheiro, para fazer fortuna. E eles se acham bem-sucedidos, porque eles atingiram o propósito que eles mesmos estabeleceram para eles. Eles queriam ser desse jeito. Então, é importante que a gente se pergunte, a gente quer ser de que jeito? A gente quer a vitória do mundo ou a gente quer a vitória em Cristo? Porque as duas coisas não dá para ter. Jesus vai falar isso aqui. Jesus já tinha falado sobre isso no Evangelho de Mateus. E o que Jesus está falando aqui no capítulo 16 é algo que ele já tinha falado no Sermão do Monte. E o irmão José, inclusive, já pregou essa parte do Sermão do Monte para a gente. Por isso que eu fiz questão de toda essa preparação, para que quando a gente lê agora essa parábola, ela se torne menos difícil de se compreender. Pois essa vai ser sempre uma passagem difícil. Pode ter certeza que toda pessoa que lê a Bíblia, quando chegar nessa passagem, vai ter uma dificuldade inicial de compreendê-la. Mas vocês aqui já puderam ver de antemão o que Jesus de fato quer nos falar, como a gente vai ler a partir de agora. Amém? Amém. Versículo 1 do capítulo 16. Disse Jesus aos discípulos. Prestou atenção agora? Jesus está falando com quem? Com os discípulos. Olha a diferença. Por que o senhor está falando sobre isso, pastor? Porque aqui no capítulo 16, Jesus mudou o alvo. No capítulo 15, ele estava respondendo à murmuração dos escribas e fariseus. Se não, vejamos, preste bastante atenção, porque tudo isso faz parte do texto e é importante para a nossa compreensão. Olha como, vou ler o versículo 2 e 3 do capítulo 15, está certo? Murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, percebe que a palavra então, ela denota o quê? Uma explicação. Então, contudo, todavia, porém, a ideia é, ele está explicando. Então Jesus lhe propôs esta parábola. E Jesus, na verdade, vai contar 3 parábolas que se completam, que é a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, dos filhos perdidos. Jesus estava respondendo àquele grupo, dizendo aos fariseus: vocês são esses 99 que se acham justos. Não há festa para vocês. Mas esse publicano que se arrependeu, tem festa para ele. Vocês são aquelas 9 moedas que estão na mão da mulher. Não tem festa para vocês. Mas aquela moeda perdida, quando ela é achada, tem festa para ela. A ideia é que Jesus aqui, mais uma vez, como em outra passagem ele afirma: eu não vim para os sãos. Jesus está dizendo que tem alguém são? Não, não tem. Tem algumas pessoas que acham que estão saudáveis, mas não estão. Todos precisam de arrependimento e fé em Cristo, como já vimos em Romanos capítulo 3, de maneira muito clara. Então aqui no capítulo 16, Jesus muda o foco. Jesus vai começar agora a falar para os seus discípulos. No capítulo 15, ele estava respondendo a um grupo maior que incluía os fariseus e os escribas que estavam reprovando o comportamento de Jesus. E agora ele se dirige aos seus discípulos. E disse Jesus também aos seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens.
Por isso que essa parábola, eu creio que na maioria das Bíblias está assim, o subtítulo dela qual é? A parábola do administrador infiel, ou do mordomo infiel. Então, mandando chamar, lhe disse: o que é isto que eu ouço a teu respeito? E a ideia aqui, irmãos, é de decepção. Ninguém coloca para administrar a sua fortuna uma pessoa que você acha desonesta. Se faria isso? Você contrataria uma pessoa que você tem certeza que é desonesta? Não. Então aqui há um ar de decepção. O administrador, ele tem um comportamento, e o dono, o homem rico, ele fica decepcionado com a atitude que ele ouve a respeito. Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. E a ideia, o que Jesus quer nos mostrar é: há uma prestação de contas. E até o ímpio sabe disso. Até o ímpio sabe disso. Só que o ímpio não tem noção de como vai ser essa prestação de contas. Por isso que você vai ouvir muito de algumas pessoas do mundo a expressão: aproveite a vida, porque você pode morrer a qualquer momento. O ímpio diz isso. Ele sabe que a qualquer momento a vida dele pode acabar. Mas ele não tem a mínima noção de que ele vai ter que prestar conta a Deus. Então, para ele, essa frase, essa certeza é: já que minha vida vai acabar, então eu vou fazer tudo que eu gosto. Eu gosto de comer chocolate, eu vou comer muito chocolate. Eu gosto de jogar videogame, vou jogar muito videogame. Eu gosto de fazer determinada coisa, eu vou fazer bastante isso, porque um dia a minha vida vai acabar. Então o ímpio, ele tem essa convicção. Até o ímpio tem essa convicção. O assustador, que a gente vai ver aqui, é como o Senhor Jesus reprova a atitude dos discípulos. Eu e você. O foco aqui não é esse administrador infiel, mas o foco aqui é como os infiéis a Deus, eles são mais dedicados aos seus objetivos errados do que a gente ao nosso objetivo, que é o certo. Qual é o objetivo certo? A gente quer ir para o céu. A gente quer ir para o céu. Quem é crente de verdade tem esse desejo. A pergunta é: e a gente está fazendo o quê? Ah, pastor, mas a salvação é pela graça, com certeza. Mas a graça, irmão, não se engane com ela. A graça, ela não só salva, a graça santifica. A graça nos motiva a viver uma vida para a glória de Deus. A graça nos transforma em uma nova criatura. De maneira que aqueles que de fato desejam morar no céu, eles devem se dedicar nesse propósito muito mais do que o ímpio. Por isso é uma contradição aquelas pessoas que estão na igreja e que muitas vezes, eu estou tentando usar uma palavra que machuque menos. Então a pessoa está na igreja e muitas vezes ela sabe que já devia estar fazendo algumas coisas, mas ela ainda não está fazendo. Eu digo: cara, você está brincando? Você não devia brincar, isso é sério. É como uma brincadeira, que não é brincadeira e que não deve ser jamais imitada, mas jovens já fizeram muito essa brincadeira e sempre acabava em desastre. Um jogo chamado roleta russa. Você coloca uma bala, você gira o tambor, você coloca a arma contra a sua própria cabeça e você dispara. Aí as pessoas que fazem isso dizem que tem uma adrenalina muito grande. Você é maluco? Sua vida é isso? Você quer dizer que sua vida é isso? Então é o mesmo comportamento de uma pessoa que está ouvindo a pregação, que está ouvindo que a porta é estreita, que o caminho é apertado, que a gente tem que se negar, carregar a cruz, seguir a Jesus. A gente está ouvindo tudo isso, irmãos. Tem que perdoar, tem que amar, tem que suportar, tem que aprender a se acomodar às coisas simples,
não deve buscar riqueza, muito pelo contrário, se a gente tem alguma coisa a mais, dividir com aqueles que têm menos. Está tudo isso na Bíblia. E a gente vai e não faz. E acha que não vai ter problema nenhum. Que no final vai dar tudo certo. Por quê? Porque os cristãos, tem gente que tem uma mentalidade assim, que cristão é igual a time de futebol. Tem primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, e eu soube que tem até uma quarta, é verdade? Tem quarta divisão, tem? Imagine. Eu não sou assim primeira divisão. Mas assim, eu também não sou terceira, muito menos quarta. Eu estou assim mais para a segunda divisão, pastor. Meu filho não tem segunda divisão. Tem segunda divisão no futebol, mas no cristianismo não tem. No cristianismo só tem verdadeiro e falso. Ou você é um verdadeiro discípulo, ou você é um falso discípulo, como foi o caso de Judas. Não tem meio termo. Então aqui, esse homem, ele sabe que tem que prestar conta. Versículo 3, disse o administrador consigo mesmo. Olha, o ímpio faz isso. Você vai ver essa mesma reação, pouco mais atrás. Vamos voltar um pouco no Evangelho de Lucas. No mesmo Evangelho de Lucas, Jesus reprova a avareza. E você vai ver que Jesus, nesse capítulo 12, a partir do versículo 13, Jesus vai falar também de dinheiro, nesse capítulo 16. Inclusive os fariseus, José até falou com a gente sobre isso recentemente, os fariseus vão dar risada de Jesus, nesse capítulo 16 de Lucas, porque Jesus vai dizer que a gente tem que ser rico no céu e não aqui na terra. Mas olha que coisa, versículo 13 de Lucas 12. Lucas 12, 13. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Tem alguém avarento aqui? Todos nós. Todos nós somos e devemos lutar contra. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer forma de avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, mais uma parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância e arrazoava consigo mesmo. Percebeu a semelhança entre essa parábola e a que a gente está estudando? O administrador infiel, ele arrazoou consigo mesmo. Essa é a postura do ímpio. Ele pensa consigo mesmo. Ele pensa segundo o seu próprio entendimento. Em 1 de Coríntios, capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que as pessoas do mundo, elas pensam como o mundo. Por isso que quando a gente fala alguma coisa espiritual, essas pessoas não vão entender. Enquanto que aquele que tem o Espírito Santo, ele entende as coisas que são espirituais. Porque ele é espiritual. Aqui no capítulo 16, voltando agora para o capítulo 16, disse o administrador consigo mesmo: por que eu estou tendo todo esse cuidado? Porque, infelizmente, irmãos, você vai ouvir pregações de pessoas dizendo que o administrador infiel é gente boa. Que o administrador infiel é uma pessoa correta, uma pessoa que Deus elogiou. Não, Deus não elogiou ele, não. O que Deus vai elogiar aqui, o que Jesus Cristo está elogiando, é a atitude diligente dele em relação àquilo que ele pensava ser bom para a sua vida. Então ele está mostrando aqui como nós cristãos, muitas vezes, estamos sendo contraditórios em relação ao que a gente fala e o que a gente faz. Como eu quero morar no céu. Tem até uma música que dizia: como eu quero morar no céu. Sim, aí a pessoa, você chega hoje no médico e recebe a notícia: você tem 24 horas, ajeite tudo em sua casa que você vai morrer em 24 horas. Mas você tinha orado que queria morar no céu? Não, pastor, mas não precisava ser rápido assim. Agora, se você diz: meu Deus, eu
estou precisando muito de recursos para pagar minhas contas. Aí você recebe um Pix de 10 mil reais. Você agradece ou se desespera? Olha como a gente é, né? Oh, Deus, chegou na hora, Pai. Como eu precisava desse dinheiro para pagar essas contas, não ia dar, não fechava esse mês. E aí apareceu esse dinheiro do nada, de onde eu não esperava, apareceu. Oh Deus, obrigado que o Senhor me mandou um socorro bem presente. Aí tem orações que quando Deus responde com rapidez, a gente gosta. Mas essa de levar a gente para o céu, ó Deus, não precisa ter pressa não, viu? Você tem pressa, tranquilo, ó, sem pressa nenhuma. Estou aqui na paciência do Senhor. A gente é cara de pau, né? Então, irmão, a gente precisa se arrepender. É verdade. Disse o administrador, versículo 3, consigo mesmo: o que farei, pois o Senhor me tira a administração? O que eu vou fazer quando chegar o final da minha vida? Trabalhar na terra não posso. Por que esse homem não podia trabalhar na terra? Porque ele era preguiçoso. Também de mendigar tenho vergonha, porque ele era orgulhoso. Mas você vai dizer que esse homem aqui é um homem de Deus, irmão? Pelo amor de Deus. Então a pessoa que essas duas características dele, orgulho e preguiça. Mas olha que coisa. E é a característica do mundano, viu? O mundano é isso mesmo. Versículo 4. Eu sei o que farei. Ó, eu sei o que farei. É como você se entrar na internet hoje, principalmente, né, nessa plataforma digital de vídeos que a gente conhece como YouTube. Meu filho, grande parte dos vídeos de YouTube é fórmula de ficar rico. Você já viu isso? Eu vou botar lá para assistir pregação e aí aparece sempre aqueles vídeos de propaganda, né? Se você tem um smartphone e internet e não está ganhando dinheiro, você está perdendo dinheiro. Mas é fácil assim. Olhe, eu estou aqui para lhe dizer que há alguns anos atrás eu disse que você tinha que investir na criptomoeda. E agora chegou o momento. Você vai acreditar mesmo? Não, bom. Mas tem muita gente que acredita. Olha, eu vou dar um curso aqui de como ganhar dinheiro na internet. O link está aqui embaixo. E a pessoa está aqui, ó. É de Deus. Eu orei por isso. Eu vou ficar em casa no meu computador, porque eu sou viciado em computador e ficar em casa amo. Então, como ganhar dinheiro em casa no computador, é de Deus isso. Então aqui esse se identificou, né, com o administrador infiel. Eu sei o que farei quando for demitido da administração, para que me recebam em suas casas. Irmão, eu não sei se você já viu, lojas de shopping, elas tinham um costume de toda vez que você ia comprar alguma coisa, você fazia uma ficha, um cadastro. Hoje está até um pouco diferente, porque no ano passado, eu acho que foi no ano passado, esse ano começou agora uma lei de proteção de dados, porque as pessoas estavam abusando, né, dos dados que eram fornecidos. Mas a loja era assim, como você estava fazendo aniversário, aí mandava, né, o vendedor uma mensagem, na época, né, SMS, agora é tudo WhatsApp, SMS dizendo: parabéns, por conta do seu aniversário você tem 10% em tudo que tiver aqui na loja. Chega no e-mail, né? Chega no e-mail também ainda hoje, né? Aleluias! Né? Então você vê, qual é o propósito desse homem? O propósito desse homem é: eu vou fazer aquilo que o mundo gosta. Oi. Mas também diz que na loja está saindo tudo falso agora, as folhas. É, né? Pronto, cuidado então, a loja que você for, viu? Tá orando. Então aqui, quando a gente olha para esse texto, a gente percebe que ele tem dentro de si uma sabedoria humana, e percebe o que eu disse, uma sabedoria ou uma esperteza humana, que uma mão lava a outra. Então assim, ó, eu vou te ajudar, viu? Você já viu como é que funciona
Quem aqui já teve algum acesso à política? Eu tive no passado, graças a Deus no passado, ficou no passado. Então, o político, quem é que ele bota no gabinete dele? Quem ajudou ele a se eleger. A pessoa pode ter qualidade técnica para aquilo ou não. Ela conseguiu votos. Então ele vai conseguir um emprego para aquela pessoa. Olha, se você conseguir 100 votos, eu garanto um emprego para você. Se você conseguir 200 votos, eu garanto 2 empregos. Um para você, um para alguém da sua família. E são feitas as negociações nessa esfera. Até hoje. Até hoje. Perceba que quando a gente lê esse texto, a dificuldade é por quê? É porque a gente não gosta da verdade sendo jogada na nossa cara. É por isso que é a dificuldade de entender esse texto. Porque a gente quer, né, se esconder. Mas até hoje funciona assim. Por isso que você vai ouvir de algumas pessoas a seguinte frase: eu tenho um chefe, ele é quase crente. Irmão, tem alguém que é quase crente? Por que esse funcionário às vezes diz que o chefe é quase crente? Porque o chefe é bom com ele. Porque o chefe dá folga quando ele precisa. Porque o chefe dá dinheiro quando ele pede. Ou estou precisando de um vale. Quem já ouviu falar nessa expressão? Precisa de um vale. O negócio apertou lá em casa. Aí o chefe, né? Se for um chefe assim, né? Que tenha. Não, vou te dar o vale. Esse aqui é o vale de quanto? Eu quero o vale de R$1.000. Paulinho já disse besta. E você me paga quando puder. Então, se você se encontra com uma pessoa dessa, e a pessoa diz que não acredita em Jesus de jeito nenhum, e nem gosta quando você fala de Jesus para ela, mas no seu íntimo você fica: essa pessoa é tão boa, essa pessoa é tão boa, eu não acredito que essa pessoa vai para o inferno. Ela ajuda os necessitados, ela todo ano doa roupas à irmã Dulce, aquele negócio de irmã Dulce lá, né? Ela doa cestas básicas para o asilo. Essa pessoa vai para o inferno? Vai. Não crê em Cristo. A única forma de salvação é crer em Cristo. Se não crê em Cristo, não tem obra que lhe salve. Quem crê em Cristo vai praticar boas obras, porque Cristo nos impulsiona a isso. Mas as boas obras sem Cristo não adiantam nada para a nossa salvação, só para a condenação. São trapos imundos. Então aqui, esse administrador, ele age como muitas pessoas do mundo, fazendo determinadas coisas para aliviar a consciência. Um dos períodos do ano mais, eu vou usar até uma expressão forte, mas assim, um dos períodos do ano mais nojento é o Natal. E eu não estou falando do Natal por causa do nascimento de Jesus, porque o nascimento de Jesus é lindo. O fato do nosso Salvador ter nascido tem que trazer ao nosso coração sempre emoção, independente dele ter nascido 25 de dezembro ou não, mas a gente se lembra e isso é maravilhoso. Mas a maneira como as pessoas se comportam, você vai no shopping center, aí tem aquela árvorezinha dos pedidos. Você já viu isso? Aí são meninos que estão em orfanatos, que pedem presentes, aí a pessoa vai lá, compra e dá, depois tira foto, bota nas mídias sociais. Que pessoa boa. Boa? Você vai olhar a pessoa é ímpia. A pessoa mente, rouba, passa os outros para trás, se bobear até mata. Mas dá um presentinho para a criança no Natal. E aí o mundo aplaude. Então é essa sabedoria do administrador infiel. Jesus está dizendo para a gente imitar essa sabedoria, não, irmão. Jesus está dizendo, ó, os ímpios têm essa sabedoria, por isso eles estão onde estão. Porque você acha que determinadas cantoras, cantores, porque você acha que determinados políticos estão na cena política há 30, 40 anos. Já saiu vários escândalos de corrupção com o nome dessa pessoa, mas toda vez que se candidata, se elege. Você fala, não é possível. Claro que é possível. Ele continua dando cimento, ele continua dando carne para fazer o churrasco do pessoal, e
quando tiver eleição, o pessoal vai votar nele. Por que isso? Aí depois vai um monte de gente dizer, Brasília, e quem botou o povo lá? Quem foi que votou nele? Parece que eles caíram lá de paraquedas, né? Caiu de paraquedas na cadeira lá de deputado, de senador. Não, ele foi eleito pelo voto do povo. Olha que coisa assustadora. Usando o quê? A sabedoria do administrador infiel. Até hoje, política se faz desse jeito. E é certo isso? Não, é errado. Mas o mundo age assim. Amém? Graças a Deus. O microfone só funciona bem com o Paulinho. Quando ninguém fica dizendo assim, você não tem a voz bonita, eu vou falhar. Ainda mais que você não veio com aquela roupa bonita. Eu só funciono com quem com roupa bonita. Versículo 4. Eu sei o que farei quando for demitido da administração, para que me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cabos de azeite. Então disse: toma tua conta, senta-te depressa. 50. E escreve 50. Aqui, irmãos, é o retrato de alguns irmãos que adoram fazer caridade com o dinheiro dos outros. Você já viu? Quando eu morava com meus pais, e infelizmente meus pais ainda não foram alcançados pelo Evangelho da Graça, mas eu oro para que sejam. Todo ano ligavam para minha mãe, e ela dava dinheiro, deve dar até hoje, para a LBV. Quem já ouviu falar em LBV? É Legião da Boa Vontade, se eu não me engano, né? E aí dizia: a gente tem essas obras está precisando de tanto valor, vai chegar aí o carnê, pode mandar? E minha mãe dizia: pode, mande. Então, como as pessoas gostam de fazer caridade com o dinheiro dos outros? Não é assim? Não deveria ser. Por isso que Jesus vai dizer: se você quer ser fiel, seja fiel no pouco. É verdade. Pastor, mas é porque eu tenho tão pouco. Dificilmente o seu pouco vai ser tão pouco que você não possa dividir. Isso é verdade. Todos nós que estamos aqui, nós não estamos nesse tipo de situação pela graça de Deus. Poderíamos estar, mas não estamos. Se a gente tem mais de 2 roupas, a gente pode dividir. Se a gente tem mais comida do que a gente consegue comer em um dia, a gente pode dividir. É verdade. Então, aqui ele está dizendo: cuidado, porque fazer o que esse homem está fazendo é o que a esperteza humana tem a inclinação de fazer. Aparece outro e diz: olhe, você deve quanto? 100 coros de trigo. E disse: toma tua conta e escreve 80. Então as pessoas apareceram e ele diminuía a dívida para agradar aquelas pessoas, para depois cobrar o favor. A ideia dele era essa: eu vou ajudar aqui, porque quando eu estiver desempregado, eu vou lá e diz: você se lembra aquela vez que eu fiz por você? E agora? Então, aqui, versículo 8, e ainda bem que a gente já estudou, para poder entender esse versículo 8. E elogiou o Senhor, o administrador infiel. Aí é aqui que muitas pessoas se confundem. Mas peraí, o Senhor está elogiando esse administrador infiel? Não, ele não está elogiando o administrador infiel, mas ele está elogiando a diligência desse homem em fazer aquilo que ele achava que iria garantir o seu futuro. É uma característica que todo cristão deveria ter: prudência. Inclusive, se eu não me engano, se eu tiver aqui algum equívoco, o José vai me corrigir, que ele sabe do livro de Provérbios decorado. O prudente vê o perigo e se esconde. O prudente, ele é prudente. Ele não vai em direção ao perigo, ele vê o perigo, ele evita o perigo. Então aqui, ele está falando do prudente. Esse homem foi prudente. Não é no erro, mas ele foi prudente. E é isso que ele está falando. Elogiou o Senhor administrador infiel porque ele agiu com esperteza. Na minha Bíblia tem essa palavra mais difícil, né?
atiladamente, mas significa agir com esperteza. Ele foi esperto. Ele fez o que os políticos fazem até hoje. Eles dão algum tipo de ajuda material, mas eles vão ganhar muito mais quando você votar neles. Eles vão ficar 4 anos ganhando dinheiro. E eles dão uma pequena ajuda material a um grupo, a um bairro, a uma rua, e eles conseguem votos para ficar 4 anos ganhando dinheiro. E como se não bastasse a quantidade absurda de dinheiro que eles recebem, eles ainda fazem falcatrua. Nem precisavam, porque eles já são muito bem pagos. Eles recebem salários assim altíssimos, eles têm acesso a várias como eu vou dizer, regalias. De maneira que se eles não roubassem, eles ainda ficariam ricos. Mas aqui nós percebemos, olha que coisa, versículo 8, elogiou o Senhor, porque ele agiu com esperteza, porque os filhos do mundo, e aqui é a chave para você entender a parábola. Toda parábola, irmãos, e quando você lê uma parábola, tome bastante cuidado, porque a parábola, nem sempre, cada aspecto da parábola significa uma coisa. A parábola, na verdade, ela traz o que se chama de um ensinamento, que Jesus ensina por meio de uma figura. Então, é como, dá um exemplo, a parábola do bom samaritano. Não tem essa expressão bom samaritano, mas a gente chama essa passagem assim. Por que Jesus ensinou isso? Aí tem gente que vai dizer que aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó é tal pessoa que o que pegou lá aquela pessoa, o dono da casa, né, o dono da estalagem é o Espírito Santo, o azeite é isso. Não, ali ele só está mostrando uma coisa, a hipocrisia do religioso. E a resposta, e na verdade, ali Jesus conta aquela parábola para responder a pergunta de um hipócrita religioso: quem é o meu próximo? E aí, tanto que o final da parábola é esse hipócrita dizendo: é aquele que usou de misericórdia, esse é o meu próximo. Porque para o judeu falar a palavra samaritano, até isso era pecado, era algo assim absurdo. Então, para ele não falar o samaritano, que agiu com misericórdia, ele diz o que agiu com misericórdia. Então, aquela parábola é para ensinar isso. E aqui a mesma coisa. O que Jesus quer ensinar com essa parábola? Isso aqui, ó. Versículo de número 8. Porque os filhos do mundo... Quem são os filhos do mundo, irmãos? São os ímpios. Independente de serem religiosos ou não. Os fariseus eram as pessoas mais religiosas da época de Jesus, mas eles eram filhos do mundo, ou do diabo, que é o príncipe deste mundo, são sinônimos. Então, a religiosidade, ela não é sinônimo de espiritualidade. Infelizmente. Então, devemos tomar cuidado quando nós praticamos determinados ritos religiosos desprovidos de sinceridade e de um relacionamento correto com Deus. Então aqui ele diz: porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Isso é o quê? Isso é uma exortação severa para a igreja, dizendo: você está vendo? Você conhece o verdadeiro evangelho, você tem uma Bíblia na sua língua, você tem tempo sobrando no seu dia, você tem acesso a estudos bíblicos, e por que você ainda não teve sua vida totalmente transformada como já deveria estar? Por que você não tem se entregado a evangelizar outros? Por que você não tem se doado mais para a obra de Cristo? O que tem te impedido? Porque o Senhor tem nos dado tudo em abundância. O que tem nos impedido? Então aqui é uma repreensão aos discípulos, alguns discípulos que queriam ficar em cima do muro, que queriam seguir
seguia Jesus, mas ao mesmo tempo tinha um receio do quanto eles iriam perder seguindo a Jesus. Porque como foi o capítulo 14 que a gente já leu, versículo 33, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode. Então aqui Jesus diz, pois é, vocês estão com receio, dizendo que eu exagero. Mas os ímpios não têm esse receio. Eles têm um objetivo e eles vão lá e se entregam completamente. Você já viu, por exemplo, quem já teve a oportunidade de se relacionar com pessoas envolvidas com tráfico? Na própria linguagem deles, eu estou aqui para matar e para morrer. Quando eles saem para fazer lá, para invadir uma boca ou para fazer qualquer coisa, eles sabem que podem morrer. Mas eles vão mesmo assim. Um assaltante, ele sabe que ele pode morrer, ele sabe que a polícia pode pegar ele, que ele pode morrer. Mas ele vai mesmo assim. Por quê? Porque o objetivo de vida dele é aquilo que ele traçou para ele. E ele se dedica àquilo. O ímpio é dedicado naquilo que ele quer. Eu vou dar um exemplo agora que alguns até vão dar risada. Não sei como é que é agora, mas antigamente eu conhecia muitas senhoras, mais senhoras do que senhores, que eram dedicadas à novela. Olha, você fala qualquer coisa comigo até às 18. Ou então depois das 20. Mas das 18 às 20 eu não estou. Eu estou vendo a minha novela. Me respeite. E ainda mais esse episódio. Esse episódio é aquele que fulano vai casar com fulana. Vai descobrir que foi fulano que assaltou. Vai descobrir que o pai é aquele, não é aquele. E eu não posso perder. E você está se identificando, né, mãe? E na novela não é assim? Tem novela de criança. E você vê que a novela vem de uma expressão novelo, que é enrolar. É verdade. E ela enrola, as pessoas ficam assim. Preso. Tiveram algumas novelas do passado que o país parou. Foi. Quem matou o Dead Hoyt? Isso é só para quem é velho. As crianças não sabem o que é isso. Eu tenho uma novela também chamada Carrossel também. Ah, essa aí você gosta. É que as crianças gostam também. Valeriana e Poliana. Olha, sua vida. Sua vida. Eu vou entregar você seu pai na fé ali, Quinho, viu? Eu vou entregar você a Quinho. Quinho vai dizer o que, é que você está assistindo daqui a pouco. Então, essas pessoas são dedicadas. É verdade. Elas assistem. Olha, irmãos, está surgindo agora uma expressão que eu fiquei assustado. Maratonar. Assistir uma série que às vezes lança, uma série dessa Netflix, né, nesses... Aí tem lá 40 episódios. E aí o desafio é você assistir todos seguidos. Passar 2 dias sem dormir. Assistir um episódio atrás do outro. Isso é maratonar. Não sabia disso, não? As pessoas são dedicadas. Então, cuidado, irmãos, porque o ímpio está aí e a vida do ímpio é um tapa na cara. Tá, gente? Meu Deus, como é que eles se dedicam desse jeito? Olha, irmãos, uma das coisas que me assustava muito tempo atrás, né? Hoje, graças a Deus, eu nem sei como essas coisas são e nem quero mais. Mas na época que eu conhecia, no carnaval, os blocos de carnaval eram muito caros. E as pessoas costumavam dividir em 10 vezes ou 12 vezes. Então, quando acabava o carnaval de um ano, a pessoa já comprava o do outro ano e parcelava em 12 vezes. Olha que loucura. A pessoa podia morrer. Muitos morreram durante esse ano. Mas olha como o ímpio faz. Ele já está pensando, não acabou o carnaval desse ano, ele já está pensando no outro. Ele já está se preparando para o outro. E o cristão não sabe nem se vai para a igreja domingo. Se não chover, também se não fizer sol, porque se fizer sol nunca mais deu sol, nunca mais deu praia. A igreja bem podia ser de noite, de manhã. Aí eu não sei se eu vou domingo não. Então, a gente não tem qualquer tipo de prudência, de preparação.
de entrega. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta bem desconcertante. Como é que está a sua vida de oração? Quem aqui tem um horário específico para orar? Por que a gente não tem? Por que a gente ora quando dá? Quem tem um horário específico para ler a Bíblia? Por que não tem? Por que ler quando dá? Que é isso? É brincadeira? Quer dizer que para o Senhor é o resto? E a gente tem feito isso de maneira sistemática. E a gente vai empurrando com a barriga. Deus sabe que minha vida hoje está muito difícil. Deus sabe. Que difícil o quê, irmão? Toma vergonha na cara. Então, a gente fica desconcertado. Essa parábola é para mostrar isso. Que as exigências que Jesus mostra lá no capítulo 14, que tem muita gente que acha que é um absurdo, os ímpios não tem nenhum problema em seguir, desde que seja para atingir os seus objetivos e não de Deus. Então, vou voltar agora aqui rapidamente para vocês, só para vocês pegarem o fio da meada, por assim dizer. No capítulo 14 de Lucas, Jesus, ele se dirige a uma grande multidão que o acompanhava, e ele diz: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, mãe, mulher, filhos e filhas, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aí você lê uma passagem dessa e você diz: rapaz, mas isso é muito difícil, mas isso é um absurdo, mas é uma exigência muito grande. Mas o ímpio que quer ganhar dinheiro, se ele tiver que aborrecer pai, mãe, mulher, filha, sua própria vida, ele tem problema com isso? Não. Nenhum. Ele faz isso tranquilo. Vai ganhar dinheiro? Vai, então pronto. Tem problema com isso. Aborreça quem quiser, não tenho medo de cara feia, desde que minha conta bancária esteja recheada. Aí a gente olha isso aqui e diz: mas Jesus é tão exigente. O cara de pau, se for para ganhar dinheiro, não tem problema, né? Agora, quando é para Jesus, é para Jesus. Aí tem uma dificuldade, é tudo difícil. A gente está falando do estudo bíblico em Itapuã. Mas já tem estudo bíblico, não tem pulmão, vai ser onde? Não precisa ir não, né? Vai transmitir, né? Eu posso assistir de casa, não posso? Porque a gente está sempre assim. A gente não quer se envolver na obra. A gente quer dizer: eu faço parte da obra, mas eu não quero me envolver na obra. Porque dá trabalho. E não vai dar dinheiro. Se desse dinheiro, aí a gente se envolvia. Se a gente, por exemplo, fosse uma dessas falsas igrejas que se envolve com política, meu filho, estava lotado de gente. Porque o pastor já disse que esse ano vai conseguir uns 10 empregos. Porque ele fez um conchavo com aquele deputado tal, a gente vai trabalhar aqui, vai conseguir uns votos, e o deputado prometeu que vai fazer isso e isso. A igreja estava cheia de pessoas mortas, indo para o inferno. É por isso que a gente leu essa passagem, irmãos. Eu não sei você, mas toda vez que eu leio essa passagem, e essa é uma passagem que marcou muito a minha vida, porque eu tive a oportunidade de começar numa igreja do falso evangelho. E eu fui desevangelizado por um falso mestre. E eu comecei a estudar muito a Bíblia. Eu tive um encontro pessoal com o Senhor Jesus em um determinado momento da minha história. Comecei a estudar muito a Bíblia e cheguei nessa passagem aqui, perguntei ao pastor, que eu não reconheço como pastor, mas se apresentava como. Eu disse: e aqui, como é que a gente faz para aprender, para estudar? Ele disse: quando você aprender, você me ensina também. É por isso que hoje em dia isso me moldou. Por isso que desde que eu fui chamado ao Senhor, ao pastoreio, eu comecei a me dedicar ao estudo, para que as dúvidas que as pessoas quisessem tirar, eu pudesse respondê-las com a graça de Deus. Porque essa é a nossa função, enquanto pastores. O pastor tem que ser apto para o ensino. Esse Senhor que se apresentava como, não era. E foi justamente nessa passagem. Versículo 8. E elogiou o Senhor. E esse Senhor que me evangelizou, né? E que o irmão José teve a oportunidade até de pegar carona. Misericórdia, Pai. Ele tinha uma estratégia
para encher a igreja. Sabe como era? Nicão Gaúcho. Era jantar com Jesus. Chamava as pessoas para um restaurante, normalmente um restaurante bom, e aí alguém dava um testemunho, normalmente era um empresário rico, um empresário que teve algum tipo de dificuldade financeira, supostamente se converteu a Cristo e ficou rico. Aí ele dava um testemunho no jantar, e aí as pessoas iam à frente e aceitavam a Jesus. E aí ele fez isso e a igreja cresceu, assim, numericamente. E com a proposta de ficar aí, por que nasceu? O irmão José foi livre disso pela graça. Graças a Deus. E quando ele contava, ele pegava e dizia, esse aceitou, esse aceitou, esse aceitou. Ainda teve aqueles que aceitaram, mas não teve coragem de levantar. Então esse também aceitou. E contava, né? Ganhamos tantas pessoas para Jesus. Depois dava o saldo no domingo, E pedia dinheiro para as pessoas para fazer o investimento, né? Exatamente. Então, isso é uma pessoa esperta. Mas igreja não se faz com esperteza. Verdade. Igreja, tudo que fazemos aqui e o que não fazemos é de acordo com a sabedoria de Deus, principalmente de acordo com a sua palavra. Por isso que em 1 Coríntios 14 diz, tem que ter ordem e decência. A gente não faz. E eu achava assim, eu ficava assustado, porque eu estava lendo a Bíblia, eu estava estudando, e esse pastor dizia assim para mim, mas essas pessoas nunca iriam para a igreja, então a gente engana elas. Eu digo, enganar é de Deus? Não, mas é um engano assim entre aspas. Você vai dizer para ela que ela vai para um jantar. Aí quando chegar lá vai ter um testemunho, que não era um testemunho, era um testemunho. Que era tudo mentira e tudo com intenções absurdas e nada a ver com o Evangelho. E no final, a gente diz, quem quer aceitar Jesus? Pô, é doido. Nem pregou o Evangelho. E como o José falou, ele depois contava, fulano aceitou. Como assim? Isso é o esperto, é o que acha que está fazendo algo de bom. Igrejas crescem, instituições religiosas que tinham 10, 20, 30 pessoas, hoje tem 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, debaixo dessa esperteza, dessa ideia. Não, vamos lá, vamos diminuir. Você deve quanto? Vamos diminuir. Não. Nós devemos nos esforçar pela verdade. Elogiou. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Mas uma das coisas que me impactava é que todo falso mestre, pelo menos todo falso mestre que eu conheci, era diligente. Pense nas pessoas que eles eram diligentes para enganar os outros. Eles passavam noite e dia pensando em estratégias novas para ganhar os outros. É isso que você vê, por exemplo, nas nossas igrejas. Todo mês, toda semana tem uma campanha diferente. É o martelinho de ouro, é o cimento ungido, é o óleo ungido, é a água ungida, é a pedra especial. Irmão, já tem até meia ungida. Vassoura, tinta, tijolo. Não, sabe, a imaginação dessas pessoas assim não tem limite. Porque eles são diligentes naquilo. Eles fazem dívida com emissora de TV, com emissora de rádio, para poder ter esses programas, né, vinculados, as pessoas vão ouvir e aí vão ser enganadas e vão dar dinheiro para eles. E funciona. Essas pessoas estão ganhando dinheiro. R$500 a garrafa de água mineral. Comprou? Não! Está repreendido, né, meu filho? O marido já disse, olha, não. Aí eu, pastor, até quis, viu? Mas eu não deixei. Está repreendido, nenhum dos dois quis, é isso mesmo. Então aqui, cuidado, irmãos, essas pessoas, elas se entregam. Eu uma vez estava conversando com o irmão, como determinadas pessoas de seitas heréticas, elas estão no ponto de ônibus, meio-dia, distribuindo aqueles livretos cheios de heresia, e a gente conhece a verdade, e não divide com ninguém. Que absurdo. Versículo 9, eu já vou concluir, irmãos, por causa do horário, me perdoem, que eu me empolgo.
Versículo 8 ainda, só para concluir. Os filhos do mundo. E esse é o X da parábola. Se você tiver qualquer dúvida nessa parábola, é só você ler o versículo 8. É isso que Jesus quer ensinar. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração. Perceba, na sua própria geração. Eles não foram regenerados. Eles ainda estão mortos em delitos e pecados, mas eles são espertos. Eles se dão bem, de acordo com aquilo que o mundo projeta, do que os filhos da luz. E aqui a repreensão do Senhor Jesus. Versículo de número 9. Eu vos recomendo. Aí Jesus vai dizer, olha qual é a parte mais difícil do crente de se converter. Não é nem o coração e nem a mente, é o bolso. E a gente tem uma dificuldade de reconhecer isso. Por quê? Porque é verdade. Oh, Senhor. Quanto mais verdadeira for a verdade, maior vai ser a resistência. Aqui, Jesus está falando dessa dedicação. E aí Jesus vai falar de dinheiro. Parece que a gente está falando da Bíblia, né? E a Bíblia parece que só fala de arco-íris, de anjinho tocando harpa. Eu nem falo dessas coisas assim, irmão. O arco-íris vai aparecer lá em Noé. Como uma aliança que Deus faz com Noé, dizendo, não destruirei mais. Não fique com medo, Noé. Porque Noé fica lá, cada chuva Noé dizia, e agora? Vou morrer todo mundo. Não, ó Noé, fique tranquilo. Não vou destruir mais com a chuva, Noé. Fique tranquilo. E aí ele manda o arco-íris. Aqui, versículo 9. Eu vos recomendo. Olha o que Jesus recomenda. Que maravilha, né? Quando a gente vai no médico, o médico faz aquela prescrição. Você tem que tomar isso, isso e isso. E aí você não faz nada do que o médico mandou. 6 meses depois você volta e diz, mas doutor, eu piorei. Aí o médico diz, e você fez o que eu mandei? Não. Aí o médico vai dizer, vem cá, você está de brincadeira. A gente é assim. O médico diz, ó, você é diabético, você tem que parar de comer açúcar. Ah, doutor, mas eu não levei a sério não. Eu achei que o pastor da minha igreja disse que eu não aceitasse isso. Eu repreendi logo a diabetes. E no dia que eu fui no culto, estava tendo aniversário, era chocolate com morango. E eu abençoei logo e peguei 2 fatias. Minha glicose foi lá para cima e eu fui internado no hospital. Mas o médico disse, não pode, está lá na prescrição. A pessoa tem um colesterol alto, não pode comer gordura. Está lá, aí você faz o contrário e depois com a cara de pau chega para o médico e diz, doutor, não entendo. É igual as pessoas que às vezes vêm para mim e diz, eu não como nada. Engorda. Eu digo, como é a história, rapaz? Você não come nada. Não, pastor, é que eu como bem pouquinho. E eu não entendo porque assim eu não emagreço. É mesmo. Você tem que ver se você não é sonâmbulo. Porque às vezes você não come quando você está acordado, é sonâmbulo. Às vezes pode ser isso. Irmãos, há uma lei que inclusive até os ateus reconhecem, que é a lei da causa e efeito. É verdade. Então, existe uma causa para um efeito. Aqui o Senhor Jesus está dizendo para a gente, cuidado, eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. E aqui a gente vê uma ligação entre essa passagem e o que a gente já estudou de Mateus 25. Eu estava com fome, me deste comer. Eu estava com sede, me deste beber. Eu estava preso, eu estava enfermo e você me visitou. Senhor, quando? Quando foi? Por isso ele diz, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Sabe uma pessoa que fez isso? Zaqueu. Senhor, metade do que eu tenho hoje, eu vou separar metade do que eu tenho. E a Bíblia diz que ele era riquíssimo. É a única vez que aparece essa expressão na Bíblia. Riquíssimo. Ele disse, metade do que eu tenho eu vou dividir hoje e vou dar aos pobres. E todo aquele que eu defraudei, eu restituirei 4 vezes mais. Então, cuidado, irmãos, com o que você faz
com o dinheiro que chega nas suas mãos. Amém. Porque isso vai contar muito acerca de quem domina em seu coração. Glória a Deus. Foi o Senhor Jesus que disse essas palavras: me diga onde está o teu tesouro e eu te direi onde está o teu coração. Das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. A ideia aqui, irmãos, não é salvação por obras, mas é obras que testificam a salvação. Como esse exemplo que eu dei a vocês, Zaqueu. Zaqueu sobe numa árvore, ele quer ver Jesus, mas ele é baixinho. Ele sobe numa árvore, Jesus olha para ele e diz: olha, Zaqueu, desce depressa. Desce devagar? Desce mais ou menos? Não, desce depressa. Porque me convém hoje estar na tua casa. Zaqueu prepara um jantar para Jesus. No meio do jantar, Jesus não falou nada. No meio do jantar, Zaqueu se levanta e diz: mestre, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Aquele que eu defraudei, eu restituirei 4 vezes mais. Aí Jesus fala. E qual foi a fala de Jesus? Hoje a salvação entra nessa casa. Percebeu? É justamente esse ensino que Jesus está contando aqui. Essa história de Zaqueu a gente vai ver no Evangelho de Lucas mais adiante. Isso de maneira prática. Então, daquilo que a gente tem aqui, você já imaginou, irmãos, naquele grande dia, você encontrar pessoas no céu e as pessoas disserem: ah, você fazia parte daquela igreja, Comunidade Cristã Vida Eterna? Pois é, eu estava vendo um vídeo e aquele vídeo me impactou, mudou minha vida e eu comecei a buscar Cristo a partir daquele vídeo. Você fazia parte daquela igreja, você contribuía naquele ministério? Pois é, foi por meio daquele lugar que eu fui alcançado. Você entende o que é participar da obra de Deus? É isso. Naquele grande dia, pessoas que a gente vai ver, muitas vezes vão nos reconhecer e a gente talvez nem as reconheça. Mas eu sei que você é, o pastor falava de você. Por exemplo, o pastor sempre fala de Quinho, Paulinho. Aí tem pessoa que vai chegar lá no céu e vai dizer: você que é Paulinho, é? E congregar naquela igreja, é você. O pastor falava também de um Reginho que tinha um bigodinho. Sempre que tinha um culto lá em Corte de Farinha, o pastor falava dele. E a esposa dele também é crente, se batizou, foi. Glória a Deus. A pessoa nunca congregou aqui, meu filho, mora em outro estado, em outro país. Você quer saber mais da história da nossa igreja que a gente. Glória a Deus. Conheci o Evangelho. Por que estou disposto para filmar? Para adquirir um tripé, para adquirir um celular, para ter um plano de internet que possa transmitir os cultos? Ninguém está ganhando dinheiro aqui, irmão. A gente não recebe doação de nenhum lugar do mundo. São só as contribuições locais. É isso que a Bíblia está dizendo. Invista no reino de Deus. É verdade. Naquele grande dia, vai ter pessoas que vão olhar para você e vai dizer: rapaz, você me ajudou. Eu? Não sei nem quem você é, rapaz. A gente é irmão, a gente está no céu aqui junto, é porque você é meu irmão. Mas quem é você? Não, você congregava, não é aquela que ficava no alto das pompas, perto do cemitério? Eu ouvia muito o culto, mas não é aquela que tinha aquele irmão que ia para frente e para trás? Ah, olha, não perdia um culto daquele. Eu ficava assim querendo, porque esse irmão era um domingo sim, um domingo não. Pô. Aí é porque ele vai dar plantão no cemitério, ele trabalha de coveiro. Às vezes a pessoa pensa que ele é músico profissional, tem até CD lançado, né? Não, é coveiro. Imagine, é isso que ele está dizendo, para que quando chegar naquele grande dia, você encontre com pessoas no céu que às vezes vão te conhecer. E você nem as conhece, mas elas já te conhecem, porque você se dedicou. Dá um outro exemplo na Bíblia: Cornélio. Cornélio não era judeu, mas ele acreditava no Messias, ele acreditava no Deus de Israel, ele acreditava nas profecias do Antigo Testamento, mas ele não era judeu, ele era romano. E ele ajudava muito a obra de Deus.
E ele está orando pela verdade. E a verdade vem até ele. Ele vê uma visão, um anjo que vem e diz: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas foram ouvidas. E você vai ser salvo. Manda lá, chama lá um pescador chamado Pedro. Ele acabou de dar uma comidinha, está tirando um cochilo, mas pode chamar que ele vem. E vai lá, e chama Pedro. Pedro prega para Cornélio. E as pessoas, não só Cornélio, mas as pessoas da casa de Cornélio se arrependem, são salvos. E a gente vê essa história tão bonita no livro de Atos. Como é bom, irmãos, fazer parte desse projeto que se chama Reino de Deus. Isso é algo tão bom que o diabo vai fazer de tudo para que você não seja participante disso. Porque ele sabe que se você começar a participar do Reino de Deus, você vai descobrir uma alegria que nunca mais você vai conseguir viver sem ela. Toda vez que você tiver dúvida disso, olhe para Davi. Davi descobriu essa alegria do Reino de Deus. Quando ele fez algo errado, o Senhor tirou só essa alegria. Davi parecia que estava morto-vivo, a ponto de dizer: Senhor, não tem mais sentido minha vida sem essa alegria, me devolve essa alegria, Senhor. E ele não queria mais viver sem essa alegria. É verdade. Então, enquanto a gente não descobrir como vale a pena se entregar ao Senhor, a gente vai ficar comendo migalhas que caem da mesa, sendo que a gente é chamado a sentar na mesa e a comer junto com o nosso Pai que está no céu, em abundância. Que o Senhor nos ajude a compreensão desse privilégio imensurável que é fazer parte da família da fé, que é fazer parte do projeto do Reino de Deus, que é levar as boas novas, ser participante do processo de conversão dos irmãos, ser participante do processo de edificação um do outro. Como isso é bom, irmãos. E o inimigo o tempo todo investe tentando tirar a nossa atenção e roubar o nosso tempo. Que a gente não permita mais isso. Que haja vigilância da nossa parte para que a diligência e a prudência na nossa vida nos levem para mais perto de Cristo, para imitá-lo cada vez mais, como dizia o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Temos um a quem imitar, é Cristo. É verdade. E por que tanta resistência? Porque muitas vezes usamos até um argumento insano: mas eu não sou Jesus. Para essas pessoas, eu sempre digo: mas deveria ser. Você não é crente? Então o seu comportamento deveria ser igual ao do seu Salvador. É verdade. Que Ele nos ajude na noite de hoje. Vamos orar mais uma vez. Jesus, obrigado. Obrigado por esse momento que o Senhor nos concede de sermos amavelmente exortados pela Tua Palavra a uma vida de alegria verdadeira. Pois a alegria verdadeira não está nas bolotas do mundo, mas no tesouro que o Reino dos Céus nos dá. Senhor Jesus, o Senhor é o nosso tesouro. O Senhor é a nossa riqueza. Não nos deixa, Senhor, trocar a maravilha de viver na Tua companhia pelas ofertas sedutoras do mundo, Senhor. Mas nos mantenha alertas, vigilantes. Que haja da nossa parte prudência, Senhor. Que sejamos diligentes em relação à vocação que recebemos, de sermos luz, de sermos sal, de alcançarmos, assim como também fomos alcançados. Senhor Jesus, que haja uma entrega de todos nós, que possamos nos lançar aos Teus pés e repetir todos os dias: Senhor, eu sou Teu. Dize o que queres que eu faça,
e eu farei. Ó Senhor, que a nossa oração seja sempre assim. Que o nosso coração sempre bata no desejo de fazer a vontade de Cristo, pois essa vontade é boa, perfeita e agradável e supera qualquer tipo de pensamento que a gente tenha de bom. A vontade do Senhor é muito melhor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, por essa porta que o Senhor abriu aqui segunda-feira, quando deixamos de pregar no lugar que pregávamos. O Senhor nos deu um outro lugar para pregar, Senhor. Essas coisas que para o mundo são pequenas, para nós são tão importantes, porque nos mostra que nós não estamos andando em círculos, não estamos fazendo escolhas aleatórias, mas é o Senhor que nos guia. Por isso nós oramos, Senhor, para que o Senhor continue a nos guiar e nos dê força para que nos entreguemos mais e mais. Ó Deus, o Senhor já nos ensinou que a seara é grande, que os ceifeiros são poucos. Mas nós estamos aqui, Senhor, como disse o profeta Isaías, envia-me a mim. Meu Deus, nos dá esse sentimento de amor, de compaixão pelos perdidos, mas acima de tudo o sentimento de te agradar, pregando o Evangelho, remindo os tempos, porque os dias são maus, apressando a tua volta, Senhor. De que forma o Senhor nos ensinou, pregando o Evangelho. Por isso nos ajuda, Senhor, a nos doar, a aplicar, Senhor, os nossos recursos, sejam eles materiais, físicos e principalmente espirituais, para o avanço do Teu reino, para a propagação do Teu Evangelho nos 4 cantos do mundo. Não permita, Senhor, que o inimigo nos amedronte. Não permita que nós venhamos a nos deixar sucumbir diante de ameaças e incertezas, mas que a fé que o Senhor nos deu possa triunfar diante das adversidades. Oramos mais uma vez pelo nosso amado irmão Fábio, que o Senhor possa ajudá-lo. Nós cremos que o Senhor já está ajudando, Senhor, mas que a saúde dele seja restaurada para a tua glória. E que em breve possamos estar juntos, reunidos, glorificando o Teu nome, pela Tua mão graciosa que operou cura na vida do nosso amado irmão. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos aqui de Cosme de Farias, a vida de cada um deles, principalmente, Senhor, da nossa irmã que se batizou na semana passada, que está dando os primeiros passos na caminhada da fé. Que a Tua mão poderosa esteja sempre sobre ela, Senhor. Não permita que nenhum ataque venha a desestimular ela, Senhor, da fé, mas que ela seja cada vez mais alcançada pela Tua graça abundante e possa usufruir da alegria da salvação a cada dia, mais e mais. Abençoa, Senhor, os meus irmãos que estão aqui e nos despede, Senhor, debaixo da Tua graça, motivados, como aprendendo hoje, motivados, para que todos nós possamos naquele grande dia nos alegrar ao recebermos da Tua mão, Senhor Jesus, a coroa incorruptível. Que esse seja o nosso foco, Senhor, que o nosso olhar esteja não nas coisas daqui de baixo, mas nas coisas do alto, pois já ressuscitamos com Cristo. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Em nome de Jesus, amém! E graças a Deus, saúdem-se mutuamente. Entregue-se a Jesus, você não vai perder nada e você vai ganhar tudo. Como diria um irmão, é bênção.